Tudo bom, pessoal aí na internet, pessoal aqui presente, os corajosos, os firmes? Galera, vamos tratar então essas 2 semanas do que é mais presente e mais frequente em todas as provas, não só no Enem, mas em todas as provas, que é o modernismo. O modernismo parece ser um grande resumo de toda a literatura. Em que sentido? O modernismo ele dialoga com todas as estéticas anteriores. Por vezes ele mistura todas as estéticas anteriores, recusa as estéticas anteriores. Então o modernismo é uma forma de você conhecer todas as outras por meio da inventividade, da experimentação. Então uma palavra-chave para o modernismo é a experimentação. Eles experimentam linguagens, formas, misturam demais. Um outro aspecto importantíssimo, aí sim é o que a gente vai tratar hoje, é a segunda geração modernista. Ela é chamada de regionalismo. Antes, eu gostaria de chamar a atenção para vocês, para um autor, que é o Manuel Bandeira. O Manuel Bandeira, ele pertence à primeira geração modernista. É um dos 3 grandes poetas. A Santíssima Trindade, Manuel Bandeira, João Cabral de Melo Neto e o caso do Drummond de Andrade. São os 3 grandes. Mas o Manuel Bandeira, ele já está na Semana de Arte Moderna. Então o Manuel Bandeira, ele é anterior. Ele não é exatamente um experimentador no nível da linguagem. Como você pensa o Oswald e o Mário de Andrade. Mas ele é um cara de expandir a linguagem. Ele tem muitos recursos. Ele tem poemas desde soneto até versos brancos, sem rima. Ele tem uma exploração do cotidiano, das cenas cotidianas, de trazer a linguagem para dentro, a linguagem popular para dentro da poesia formal. E um poema que eu gostaria que vocês prestassem atenção, porque vai dialogar com o que a gente vai tratar agora, que é do clima do século XX, que é a sociedade industrial. Um Brasil que está se industrializando e se urbanizando. Essa temática, ela persegue o Brasil até hoje, porque boa parte dos problemas que a gente enfrenta hoje são derivados da forma como a gente se urbanizou, às pressas, sem planejamento. Então a gente criou uma problemática urbana muito fruto dessa urbanidade. E essa urbanização, ela se dá em torno da industrialização. Quer dizer, a indústria precisava de mão de obra, então ela suga do interior do Brasil mão de obra, ela suga dos imigrantes mão de obra. E ela deixa de fora o contingente negro. Então, junto com a urbanização, você tem um cenário de industrialização que vai exigir um nível mínimo de escolaridade e um nível mínimo de saúde pública. A industrialização trouxe o estado mínimo, porque a preocupação de ter uma saúde pública e uma educação pública mínima, universal, ela vem com uma indústria que exigia um mínimo de escolaridade para poder se trabalhar e um mínimo de saúde. Porque a produção, para não parar e ela ter previsibilidade, você precisava de um mínimo de saúde para não ter afastamento, para não ter perda de recursos humanos. Então a indústria não foi por bondade. O ensino universal e a saúde universal não são fruto da expansão humana, da humanização, e sim da necessidade da sociedade industrial. No século XX, vocês vão ver então que a indústria suga recursos humanos e habilita minimamente, escolariza minimamente a população que mais tarde vai ser trabalhadora das suas engrenagens, das suas fábricas. Agora, há um lado perverso nesse mundo do trabalho, que é o trabalho ainda vinha com uma aura da escravidão no Brasil, ou seja, um trabalho sem direitos. Então você vai ver, já em 1920, nesse poema Meninos Carvoeiros, do Manuel Bandeira, você vai ver a complexidade do trabalho infantil. Você vai ver
esse personagem que é o trabalhador explorado, sugado, ou seja, a condição do trabalho no século XX se estende até agora, é sempre de uma semi ou escravidão. Não só no nível de analogia, no nível quase formal. Aqui nos Meninos Carvoeiros você vê, os meninos carvoeiros passam a caminho da cidade. Aê, carvoeiro! Só que é típico do que o Enem gosta, porque ele tem vozes, ele tem uma cena urbana. Os meninos estão passeando na rua. Carvoeiros, você tem muito no centro-oeste. Eles fazem carvão vegetal. Então tem grandes fornos que a boca do forno é muito pequenininha, de barro. Então você tem que pôr muita pressão, aumenta o calor. Você faz esse carvão mais rápido. Só que ele só tem uma entrada do ar e uma saída. Então, para entrar ali tem que ser muito pequeno. Então eles usam crianças muito pequenininhas para poder entrar nesse forno, literalmente entrar no forno. E se sujam todo de carvão, vivem pretos de tanta fuligem. Aqui é essa cena desses meninos voltando com um burrinho cheio de carvão para vender. Eles todos sujos, mas brincando. Então aqui o Manuel Bandeira vê uma cena, isso é típico do Manuel Bandeira. A poesia está no mundo. É o olhar que faz você perceber no meio dessa cena a poesia. Então a poesia não é só um arranjo de palavras, e sim um olhar para algo que a gente de repente não enxerga, porque a gente está muito contaminado, muito treinado para enxergar o mundo concreto, e às vezes a gente não para perceber a beleza desse cotidiano. Na outra aula eu comentei com vocês o Duchamp, lembra da privada do Duchamp? Lembram disso? Ou não? Aonde estava a beleza ali? Por que aquilo era arte? Porque a estética é um conceito de belo, se é a simetria. E a gente tem isso no cotidiano. Mesmo a pessoa que diz, eu não gosto de música, eu não gosto de escultura, eu não gosto de arte. Mas ela tem a preocupação com a roupa, ela tem a preocupação com o tipo de piso, o acabamento do gesso. Até a privada ela escolhe. Então o princípio de beleza, do belo, está ali nela. Ela só acha que aquilo, que a arte formal, convencional, ela não gosta. Mas tudo é arte agora, tudo é design, tudo é planejado para ser belo. Nada é espontâneo. Então, tudo é feito para agradar aos outros e a você. Então, isso é o belo. Então, o Manuel Bandeira, como esses poetas modernistas, ele saca que o belo está ali e que a gente aqui tem que apurar a visão. E aí ele vê nessa cena uma beleza absurda, onde você não espera. Meninos carvoeiros passam no caminho da cidade. Aê, carvoeiro! A voz deles aparecendo dentro do poema é muito bonita. E vão tocando os animais com um relho enorme. Quer dizer, eles vão batendo nos burrinhos que estão carregando esses sacos, né, de carvão. Os burros são magrinhos e velhos. Claro, são crianças pobres. Você acha que eles vão ter um cavalo? Você acha que eles vão ter um animal? Não, eles vão ter um animal proporcional a eles. Um burrinho velho, porque provavelmente ninguém quer mais para o trabalho, mas para os meninos carvoeiros serve, né? Velhos, doentes, fraquinhos, magrinhos, quer dizer, eles passam fome igual os meninos. Cada um leva 6 sacos de carvão de lenha. A aniagem é toda remendada. A aniagem é o saco, né? O tipo de fio do saco. Está tudo rasgado. Tudo é pobreza aí, você vê? Manuel Bandeira percebe. O burrinho é fraco. As crianças. Até o saco é desgastado. Os carvões caem. Pela boca da noite vem uma velhinha que os recolhe, dobrando-se com um gemido. Putz, se não bastasse a beleza daquilo, ainda vem outra. Os velhos que a gente tem visto no Brasil, tão desprezados, das 200 mil mortes, a maioria são velhos, de Covid. A sociedade não está nem aí. A sociedade está aplaudindo a postura do presidente, está nem aí. Votaram, então parabéns, morram os velhos, né? 200 mil. Tem 780 crianças no Amazonas sem oxigênio. Também feto.
né? Pode morrer. Esse é um mundo que não valoriza velho nem feto, não tem vida, né? Aqui, a imagem do velho que passa recolhendo o carvão que caiu do burrinho, é a miséria da miséria, né? Porque eles já vão vender esses carvões por quase nada, por um pão ou dois. A velhinha, que já não tem nem condição de recolher isso, ela pega só um pouquinho para poder vender. Quer dizer, ela é ainda mais miserável, tadinha. Aê, carvoeiro! Só mesmo essas crianças raquíticas vão bem com esses burrinhos descadeirados. A madrugada ingênua parece feita para eles. Pequenina, ingênua, miséria. Quem é a pequenina, ingênua, miséria? Eles, ou a noite? São eles porque são crianças? Por que ingênua miséria? Porque eles estão brincando em vez de serem engolidos pelo carvão. É um trabalho quase escravo e eles não se percebem nisso. Fazem daquilo uma brincadeira. Adoráveis carvoeirinhos que trabalhais como se brincasseis. Aê, carvoeiro! Quando voltam, vem mordendo num pão encarvoado. Até o pão está sujo, né? Quer dizer, 6 sacos de carvão deu um pãozinho. E eles estão felizes. Encarapitados nas alimárias, apostando corrida, dançando, bamboleando em cangalhas, espantalhos. Manuel Bandeira vê nessa cena uma beleza. Mas o que é belo numa coisa tão feia? Na miséria, a alegria desses meninos de se divertir numa situação ainda vê inocência. O que é belo aí? Ele desafia você, leitor, a pensar. O que é belo? Por que a gente acha belo isso? Uma cena que na verdade é tão triste, tão feia. Essa preocupação com o trabalho degradado, com o trabalho sem direitos, com o trabalho precário, que depois de quase 60 anos volta a acontecer no Brasil, porque você está em 1920 aqui. Você ainda não tem o Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas vai trazer para o Brasil a CLT. Baseada na carta italiana, eles vão criar um código de leis trabalhistas para tentar regulamentar minimamente esse trabalho industrial. E eles vão estender esses direitos trabalhistas urbanos para o mundo do campo. Isso aí é tenso. Porque são universos muito diferentes, o trabalho do campo e o trabalho da cidade. O trabalho do campo está enraizado numa questão colonial, numa relação do senhor com o dono da terra, quase feudal, em que ele tem todos os direitos e os trabalhadores vivem nas terras como se houvesse um favor, como se fosse um dever dele trabalhar em troca de uma moradia. E as relações que se estabelecem entre o trabalhador rural e esse senhor da casa grande são muito parecidos com a da Idade Média, muito parecidos. É uma submissão. A introdução de direitos trabalhistas no campo gerou um desequilíbrio numa relação que aparentava, embora injusta, aparentava uma determinada harmonia. Em que sentido? Você vai ter o trabalhador do campo. Isso é muito importante para vocês na prova do Enem. A fazenda, você tinha casa grande, você tinha a grande parte da fazenda onde se plantava cana, por exemplo. E aqui viviam os trabalhadores em pequenas propriedades. Olha, casinhas pequenas, mas tipo 3 salas dessa. Durante o dia ele trabalhava nas terras, na cana. Era o chamado regime meeiro, de meias. O que significa meias? Metade do que se planta e cultiva e se recolhe vai para o dono da terra. A outra metade você divide entre os vários trabalhadores. Regime de meias. Em troca do trabalho e da moradia, vocês dividem metade, a outra metade é inteira do senhor. O que acontecia é que tinha muita perda nessa plantação. Então, justo o pé que o gafanhoto comeu, era seu. O
que sobrou não vai dividir, ele é todo meu, faz parte da minha metade. Você entendeu a sacanagem? Então, o que se colheu, eu não divido. Justo a parte que foi perdida era de vocês. O que sobrou é meu. Então eles nunca dividiam nada. Mas por que não havia revolta? Porque esses trabalhadores, nas terrinhas que eles viviam, pequenas, 3 salas dessa, eles plantavam milho, tinham uma vaquinha. Então eles conseguiam ter subsistência, independente do pagamento do patrão. Mesmo na hora da divisão da plantação, não se cumpria o combinado. Porque na partezinha deles, que é do dono, mas ele deixava o trabalhador morar, o cara plantava milho, plantava um chuchu, eles sempre comiam, ainda sobrava um pouco às vezes para vender. Tinham cabras. Então havia uma certa estabilidade nessa relação. Que quando se introduziu as leis trabalhistas, isso já é a partir de 1930 com Getúlio Vargas, isso aqui desequilibrou. Desequilibrou em que sentido? As leis diziam que uso capião. Se você ficar X tempo numa terra, você tem direito a requerer essa terra. Então, se eu estou desde a época do meu avô nas terras do senhor X, estou há 100 anos, porque desde o meu avô, todo mundo está nessa terrinha. Eu posso requerer a propriedade dela. E aí, uma lei que deveria beneficiar o trabalhador rural trouxe um elemento de desagregação. Por quê? Nossa, essas bolinhas psicodélicas, né? Porque aí o dono não quer mais ninguém morando lá. E aí ele expulsa os trabalhadores e só quer contratar na época de lavrar e colher. Ninguém mora mais nas terras, com medo de depois ele requerer a propriedade da terra. Veja como uma lei mal introduzida, mal planejada, gerou uma instabilidade. Esses caras são expulsos das fazendas e formam os boias-frias. Gente que não tem nem onde morar. Na época da safra, chega aqui e fala, o senhor precisa de gente para recolher a cana? Sim, é só para colher e vai embora. O cara não dorme lá, ele não tem onde morar, não tem o que comer. Então, essa lei ela vai desequilibrar as relações trabalhistas no campo. Por que isso é muito importante? Porque isso vai gerar um fenômeno gigantesco, que é a segunda geração modernista. Essa segunda geração modernista, a gente chama de regionalista. É a nata da literatura. Graciliano Ramos, Jorge Amado. Sim, o que melhor o Brasil produziu está nessa geração. Uma geração que investiga essas relações no campo. Por que isso é importante? Porque o fenômeno migratório, galera, talvez seja o grande episódio do século XX para o Brasil. Você tem 50 milhões de pessoas vindo do Nordeste para o Sul. É um movimento migratório dos maiores do mundo, na história. Você tem cidades que saltam, como São Paulo, de metrópole regional para megalópole, para cidade mundial. Então, você sai de 1 milhão para, de repente, 8 milhões de habitantes. Você tem um inchaço urbano e aí, consequentemente, condições precárias, porque a cidade não planejou receber esse contingente. Então você tem as favelas, você tem cinturões de pobreza em torno do centro das cidades. Você pega o extremo de uma ponta a outra em São Paulo, tem 50 quilômetros. Isso é uma enormidade. Da ponta da Zona Leste à ponta da Zona Sul, é uma coisa absurda. Mas tudo muito precário, muita miséria, porque a cidade não planejou esse crescimento. Então, sobe morro, constrói lotes irregulares, as ruas são todas irregulares, tem rua que é pequena, tem rua que é grande, casa grande. Não existe menor planejamento nisso. Então, a gente cria essa cidade que é muito típica do Brasil. A pobreza, seja na Argentina, você vai no Carmenito, que é o bairro do Boca Juniors, eu tive a oportunidade de ir lá, é um bairro pobre,
Mas muito diferente do que... Para eles lá, aquilo é o extremo pobre. Não é pra gente. Eles não conhecem uma favela. Favela é o topo. Não, eles têm casas regulares, prédios. Na Europa, os caras moram em prédios. Tudo muito urbanizado. Aqui não, aqui é uma desordem. Sobe morro, ruazinha, casa grande com casa pequena, casa que não tem recuo, casa que tem recuo. Essa baderna, ela é muito característica de um crescimento urbano feito às pressas para absorver milhões de uma vez só, porque a indústria está precisando de mão de obra. E aí, essas relações tensas no campo, a seca, a falta de vontade política, empurra milhões para o sul. A causa dessa migração, ela não é só a seca, ela não é climática. Ela é muito mais política do que climática. Não houve políticas públicas para minimizar o sofrimento. Pelo contrário, houve políticas para empurrar. Por exemplo, empréstimo bancário para pequenos proprietários. Não havia. Eles negavam. Então, o pequeno proprietário que precisa de uma grana para comprar semente, comprar adubo, comprar às vezes até ou animais para arar ou um tratorzinho, não tinha. Então, os caras terminavam se endividando muito, não tinham como pagar nem iniciar uma nova plantação, vendiam, aí os grandes iam lá e compravam. Então você tem uma concentração de terra no Nordeste enorme. Poucos coronéis têm terra do tamanho de país da Europa. Isso foi um movimento intencional, foi uma política pública e que empurrou milhões para cá. Provavelmente vocês são filhos de nordestinos. Quem é filho de nordestino? Todo mundo, né? Porque é uma coisa absurda a quantidade que veio para cá. Principalmente São Paulo, que estava se industrializando demais. Tem 2 surtos, né? Na época do Getúlio, depois na ditadura. A indústria vem para cá e esse contingente nordestino vem todo para cá. A Bahia veio mais para cá, né? Outros estados foram para o Rio, por exemplo, a Paraíba. Aqui em São Paulo se usou muito tempo o termo baiano como uma coisa pejorativa. Se xingava as pessoas de baiano. Olha como o Brasil era. Mas no Rio era paraibano. Era pejorativo, não era positivo. Ah, seu Paraíba. Era uma coisa jocosa. E aqui em São Paulo veio mais gente da Bahia, de Alagoas. Então, de onde vocês são? Os seus pais? Ceará? Bahia. Bahia, né? E vocês? Você? Bahia. E você? Sergipe. Isso é muito característico. Quando vocês forem para o Rio, vocês vão ver. O Rio é de outros estados. É muito curioso essa distribuição. São Paulo, muito Bahia. Muito Bahia. Isso é uma coisa enorme. Então esse fenômeno é um fenômeno muito estudado na segunda geração. Porque primeiro ela muda o Brasil, né? Ela faz as cidades Rio e São Paulo incharem, se tornarem cidades gigantescas no mundo. Você vai para a Europa, você pega, por exemplo, Paris, tem 2 milhões de habitantes. Isso é uma piada. Isso aí você tem num bairro em São Paulo. As cidades enormes na Europa são cidades com 2, 3 milhões, não passa disso. Aqui, a América do Sul, as cidades são gigantes. Rio, São Paulo, Fortaleza, Recife, é tudo 5 milhões para cima. Mas sem absorção, sem planejamento, então fica uma condição muito precária. Bairros sem luz ou bairros sem saneamento básico, sem transporte. Milhões de pessoas pegando trens. Então, muita gente de Itapevi trabalha em São Paulo. Ele passa o dia inteiro andando de trem. Essa condição, ela é muito fruto disso. E os escritores da segunda geração vão perceber que é muito importante descrever esse fenômeno. Porque é um desenraizamento muito grande. De uma hora para outra você sai do seu habitat, você sai do seu mundo, que é o Nordeste, para vir para uma cidade que está se industrializando, que tem um modo de vida muito diferente. Esse fenômeno é muito complexo.
você desenraizar, gera um sofrimento psíquico muito grande. Você perder todos os referenciais e se tornar um refugiado, um imigrante. Esse Meninos Carvoeiros, ele então antecipa essa questão do trabalho precário, que é o que vai acontecer com esses nordestinos que vêm para São Paulo. Eles vêm trabalhar em condições muito precárias, eles são os pedreiros dos prédios, eles são os trabalhadores dessas metalúrgicas que no início tinham uma segurança muito pequena. Então era muito comum, como o nosso ex-presidente, perder dedo em prensa. Era muito comum perder mão e não havia direitos. Então toda essa questão do trabalho precário vai interessar muito aos escritores modernistas que veem esse efeito colateral da industrialização. Se a industrialização, por um lado, guardem isso, trouxe a escolarização mínima, universal, o ensino público, e trouxe o conceito de saúde pública mínima, como campanhas de vacinação, como postos de saúde para todo mundo. Isso que parece positivo foi trazido por interesse da indústria. Se isso é um efeito colateral benéfico, você tem um efeito colateral adverso, que é a moradia precária, a violência. Você tem o desenraizamento, que é um sofrimento psíquico muito grande. Então essa situação, ela é dramática. Quem que vai estudar isso? Essa segunda geração. Essa segunda geração modernista, ela se chama regionalista. Então, vamos dar uma estudada em alguns autores. Graciliano Ramos, anotem aí, Graciliano Ramos. Graciliano Ramos, ele tem uma obra muito clássica, canônica. Faz parte de qualquer lista, cânone, qualquer lista dos maiores, que é o Vidas Secas. O Vidas Secas, galera, é um livro com 13 capítulos. Cada capítulo explora um personagem. Então você tem um personagem que é o Fabiano, a Dona Cinha, que é a esposa dele, o menino mais novo, o menino mais velho. Você tem a cachorra-baleia. Você tem o Soldado Amarelo. O primeiro e último capítulo se chama Mudança e Fuga. Fuga e mudança. Presta bem atenção, você pode ler o Vidas Secas abrindo em qualquer capítulo. Os capítulos são independentes. Eles descrevem passagens de cada um desses personagens de forma autônoma. Então é como se os capítulos não se comunicassem. Isso já revela uma das teses do Graciliano sobre a miséria. A miséria ela não é só uma condição financeira, ela é uma condição cognitiva, ela é uma condição de empobrecimento da linguagem, ela é um empobrecimento psíquico, inclusive. Uma incapacidade de se comunicar, ela é miséria. No caso aqui, os personagens vivem essa miséria muito além da condição financeira. Eles não se conversam e isso dificulta a vida deles. Eles não sabem conversar. O Fabiano, então, ele se considera um bicho. Os bichos não falam, tanto que ele se dá muito bem com os bichos. É como se ele falasse com os bichos. O cavalo entende, mas ele não consegue falar com a esposa, ele não consegue expressar o que ele sente e pensa. Então, o Fabiano, ele é muito interpretado como uma pessoa tosca, uma pessoa com baixa escolaridade, mas o Graciliano não quer dizer que é a escolaridade a questão. Você pode ter escolaridade, diploma, e não saber nada. E você pode não ter diploma e ser uma pessoa muito culta. Você pode ter 4ª série, como o nosso ex-presidente, e ser admirado no mundo todo. E você pode ter diploma e ser uma mula, como o nosso atual. Então não é o diploma que confere nada. Essa confusão é típica do Brasil. Então o Fabiano,
Cuidado isso na prova. Não é a falta de escolaridade que faz dele uma pessoa bruta, mas as condições em que ele vive. As relações sociais entre os patrões que o exploram, o clima, sem dúvida, e essa baixa comunicabilidade, essa incapacidade de se expressar, faz com que eles não se ajudem, não sejam solidários, e aí eles não conseguem vencer os desafios que é viver no agreste, que é viver na seca. Então aqui o Graciliano Ramos ele encontra uma metáfora para expressar que essa falta de comunicação ela acentua a pobreza. A pobreza não seria só a falta de dinheiro, ela seria essa incapacidade de mobilizar recursos para superar um determinado problema. E a linguagem é fundamental. Você se expressar bem, você se ajuda, ajuda os outros. Você não se comunicar dificulta tudo. Então não confundam isso com escolaridade. É verdade que o Fabiano é analfabeto, mas não é ser analfabeto. Porque a alfabetização ela se refere a um código, que é a escrita. A leitura, ela ultrapassa a escrita. Ela é a sua capacidade de enxergar que se o céu está cinza, vai chover. Você percebe num signo o seu significado. Isso é ler. Ele ouve uma cauã. Cauã é um pássaro de agouro. É sinal de que algo ruim vai acontecer. Esse tipo de leitura, ela precede o código da escrita. Então não é ele não saber ler o grande problema. É ele não saber ler as condições sociais. Por exemplo, nos capítulos ele encontra o soldado amarelo que estão num bar jogando cartas. E eles conseguem fazer o Fabiano que não sabe dizer não e que é muito bicho do mato quando está na cidade. No mato ele se sente o máximo. Ele está adaptado àquilo. Ele fala com os bichos entendem. E ele entende os bichos. Mas na cidade grande não. Ele não entende esse palavreado. Ele não entende os códigos da cidade. Ele vai para a cidade fazer compras. E aí ele termina enganado. Senta para jogar com esses militares. E termina sendo preso. Por nada. Por pura arbitrariedade. Claro que o Graciliano aqui, essa segunda geração, de 1930 até 45, é o primeiro governo do Vargas. O primeiro governo de Getúlio Vargas foi uma ditadura, um golpe. Ele é um ditador. E havia uma repressão muito grande sobre as artes, sobre os comunistas. O Partido Comunista é caçado. E os filiados são perseguidos e presos. O próprio Graciliano Ramos, o próprio Jorge Amado. Então, era um momento muito difícil para as artes. E aí, essa cena mostra a relação arbitrária dos militares prendendo um cara que não fez nada, mas também não sabe dizer não. Não sabe se livrar da situação. Ele termina se complicando. E aí ele vai preso. Essa prisão lembra uma jaula, né? Porque ele diz, Fabiano é um bicho. Bicho não gosta de ficar em jaula. Então ele preso, ele sofre muito. Ele é como um bicho enjaulado. Então aqui é importante, galera, que o Fabiano, no primeiro capítulo, eles estão tentando sair de lá. Porque a Dona Cinha, que tem um pouco mais de escolaridade, ela percebe que ele está sendo enganado. É curiosa essa situação, né? Porque minha avó é de lá, né? E meu avô conhecia o Graciliano Ramos, inclusive. São de Alagoas, né? Maceió. E minha avó também, ela tinha mais escolaridade. 4ª série, mas ela lia e escrevia. Lia a Bíblia, aliás. Lia muito. Meu avô não, era analfabeto. Tinha fazendas. De perder no horizonte, fumo. Mas não sabia ler e escrever. Olha como os tempos mudam. Mas minha avó sabia ler e escrever. É engraçado porque a Dona Cinha, no livro, ela tem compreensão. Tanto que ela percebe que nos números ele está sendo enganado. Isso aqui é muito importante para vocês. Como que eles enganavam? Agora eles não moram mais na terra. Não podem nem ficar. Eles só trabalham durante a lavoura. Você planta, sai.
Depois você volta, meses depois, para colher. Só que para colher, os caras pegam os caras, todos reunidos, e falam: quem aqui tem enxada, facão? Aí a maioria não tem. Então você quer trabalhar? Você está devendo 300 pau pro coronel. A gente vai dar um facão para você e uma enxada. Você tem roupa? Não. Então vamos gastar mais 100 pau aqui, a gente vai te dar uma roupa. Você tem onde morar durante os meses que a gente vai colher? Não. A gente tem um alojamento, mas tem que pagar. Por que isso tudo? Porque não pode configurar que a pessoa está morando na terra, com medo do uso capião, com medo dele requerer a propriedade da terra. Então tem que deixar bem claro que ele está ali cumprindo só uma tarefa. Aqui, galera, o cara para trabalhar começa devendo. E aí quando vem o pagamento da colheita, não paga o que ele estava devendo. Aí ele tem que ficar na terra até pagar a dívida. Sacou a jogada? Você escraviza o trabalhador de novo. É como essas empresas hoje em dia, que você tem que ter o carro para poder trabalhar. Mas se eu preciso trabalhar para viver, como que eu vou ter um carro? O problema é seu. Aparece com o carro que você vai trabalhar para mim. Você agora tem que ter tudo para trabalhar. Não é mais o patrão que te dá as condições, é você que tem que se virar. Isso acontece com o trabalhador rural. Ele tinha que já ter um facão, já ter enxada, já ter roupa apropriada, uniforme. E ele começa devendo e vai permanecer devendo. A jogada é ele sempre rolar a dívida e nunca conseguir, porque precisa comer. Aí ele faz dívida na venda, que é do coronel, e deve lá também. E o coronel fala: você vai trabalhar 1 ano para mim até pagar essa dívida. Tipo trabalho escravo. É uma solução que esses fazendeiros desenvolveram e que mostra bem a mazela do Brasil. Então o Fabiano está incomodado porque ele acha que está sendo enganado. E ele quer sair, ele pega a família e vamos embora. Mas para onde? Eles não têm nem pau de arara, caminhão, burro, nada. Eles só têm... O livro começa com eles andando há horas. O sol estava no horizonte, veio na cabeça e já está desaparecendo. O que significa isso? Um dia inteiro. Eles estão andando na caatinga um dia inteiro. E eles não têm comida, não têm água, não têm nada. Fabiano conhece um pouco a caatinga, corta aqueles cactos para beber água de dentro, mas eles não têm o que comer, terminam comendo papagaio. Você vê o grau da miséria, que é muito triste para eles. Termina nem comendo, deixando os meninos comer. Então, eles encontram uma casa vazia, falam: vamos ficar por aqui. Pô, essa casa é tão boa, não mora ninguém. Será que o coronel deixa ficar aqui? Ele não entende que as relações não permitem mais isso. As relações trabalhistas. Mesmo assim, ele acha que pode ficar ali, começa a arrumar a casa, sonha em plantar coisas naquele pedacinho. Quando chega o coronel a cavalo com seus capatazes, fala: o que você está fazendo aí? Não pode ficar aí. Não, mas eu posso trabalhar para o senhor. Eu não preciso de trabalhador. Não, mas eu posso trabalhar. Termina entrando no jogo. Mas logo vai se sentir explorado de novo e pensa: a gente não tem mais solução aqui, vamos embora. Vamos para São Paulo. E aí o Fabiano sonha em vir para São Paulo. Ele quer vir para São Paulo e sonha os filhos usarem uniforme de escola. Outra característica desse capitalismo urbano, que é achar que a escolaridade vai ascender socialmente você. Vocês acham que com diploma vocês vão poder ter uma vida melhor? Isso é uma ilusão. Agora, principalmente. Mas ainda se vende essa ideia de que quanto mais anos você passa na escola, mais dinheiro você vai ter. Quando na verdade é o contrário. Quanto mais dinheiro você tem, mais anos você fica na escola. Porque quem não tem dinheiro muito cedo tem que sair para trabalhar. Então não tem tempo. Ou então vai para a turma da noite para trabalhar durante o dia. Passa menos tempo na escola, estuda menos. E aí te ensinam que é porque você não estudou, não é o contrário, é porque eu não tive dinheiro. Por isso que eu não podia estudar, só estudar. Eu tinha que trabalhar. Essa inversão, ela
joga para vocês uma culpa que é da sociedade. Mas o Fabiano tem esse sonho de que os meninos estão estudando, aprendendo a ler em São Paulo, vestidos de uniforme. Isso já era uma glória para eles, né? Você ter os filhos estudando. Isso era muito vivo na minha mãe também. Minha mãe pensava eu tinha que ter uma faculdade. A herança dela é o Renê fazer uma faculdade. Eu fiz 3 faculdades, mas não mudou muito a minha vida, não. Mudou internamente. Tudo que eu estudei eu gosto muito, me ajudou a entender melhor tudo. Compreender inclusive a miséria e compreender como o diploma não leva a lugar nenhum. É a herança de dinheiro que te ajuda e não a herança de diplomas. Os diplomas são para vocês. Mas a ilusão de que o diploma vai ser uma alavanca para você subir, isso é uma fantasia. Isso é uma fantasia. É você ter condições que permite você subir. E o diploma não é uma vara de salto olímpico. Não é. Isso é uma fantasia. Mas nessa época se acreditava muito que a escolaridade abria portas. Que a escolaridade era a chave para você subir. A escolaridade hoje é uma chave para você não cair. Muitos trabalhos exigem curso superior, mesmo que seja para apertar botão. Então, para você não cair, você precisa ter aquele diploma. Não é para subir. Talvez você não suba para lugar nenhum com o diploma. Mas você não cai. Então, você consegue determinados empregos só porque você tem 2º grau completo. Quer dizer que é uma palhaçada. Não é para você aprender. É só uma certificação seletiva para você descartar alguns. Não tem a ver com conhecimento. Eu posso ter o diploma de 2º grau e ser uma mula. Entendeu a jogada? Ela é uma manipulação. Faz a gente passar 12, 13 anos na escola apenas para te falar, com esse papel aqui você pode disputar aquele emprego. Não significa maior conhecimento, sabedoria, formação humana, não. Muitos anos na escola para nada. Com 13 anos de treino você é campeão olímpico. Com 13 anos de treino você é cantor lírico. Com 13 anos de treino você se torna um sniper. Agora com 13 anos na escola o que a gente se tornou? O que a gente se torna? Estudante? Não lembra nem como faz raiz de número com vírgula, fracionado. Não lembra. Para que serviu a escola? Para nos acostumar em janela com grade. Conheço um lugar assim, que tem grades. A escola deve ser um espaço para libertar a mente, para a cultura, para você melhorar como ser humano. Não para te dar um certificado para você disputar trabalho, para você ficar disputando fila de emprego. Só pode apertar esse botão quem tiver 2º grau. Olha que beleza. É para isso que a gente passou 13 anos sentado aí? Não. Então, isso aparece no Fabiano. O Fabiano, ele se acha ignorante porque ele não tem escolaridade. Ele respeita demais um outro personagem que chama Tomás da Bolandeira, porque ele tem alguns anos de estudo. O seu Tomás pede ajuda para ele, ele fala, por que o senhor pede ajuda? O senhor tem que mandar. Por que mandar? Porque o Fabiano considera que quem fala bem é doutor médico, doutor delegado, doutor jornalista, doutor professor, que hoje em dia já não é mais. Professor já não é mais respeitado. Mas a relação com a cultura para ele é quem fala bem, quem usa o português de um jeito que ele não sabe, manda. Então, se o senhor fala bem, o senhor deve mandar. Ele deve obedecer. Ele inseriu uma ideia de obediência por meio da escolaridade. Isso vai aparecer em outras obras, né? Fabiano começa e termina o livro tentando fugir dessa realidade e não consegue. Então, dos meninos carvoeiros para o Fabiano, você está vendo uma transformação. Segundo personagem muito fundamental, para vocês entenderem esse fenômeno migratório, eu vou ler para vocês.
é o Severino Retirante do Morte e Vida Severina. Vocês já assistiram a peça alguma vez? Vou ler para vocês um trechinho. O Morte e Vida Severina, ele também é chamado Alto. Vocês lembram do Gil Vicente Alto, da Barca do Inferno? O Alto era uma peça da Idade Média, sempre de cunho religioso, que o Gil Vicente ironiza. Ele cria uma sátira a partir de um texto que tinha uma finalidade de transmitir uma mensagem religiosa. O Alto era sempre um episódio bíblico. O Morte e Vida Severina se chama Alto de Natal Pernambucano. Alto de Natal. Quer dizer que ele pega esse episódio do nascimento do Cristo para transmitir alguma mensagem, mas não é com ironia. Diferente do Gil Vicente, essa peça é séria, muito séria. Ela talvez seja das grandes obras de toda a nossa literatura. Olha isso. Começa com ele se apresentando. Meu nome é Severino. Como não tem outro de pia, como há muitos Severinos que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos Severinos com mães chamados Maria, fiquei sendo da Maria do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco, porque há muitos na freguesia, por causa de um coronel, se chamou Zacarias, que foi o mais antigo senhor dessa Sesmaria. Então, como então devo dizer a quem fala a vossas senhorias? Vejamos, sou Severino da Maria, do Zacarias, lá da Serra da Costela, limites da Paraíba. Isso aqui já começa genial, porque ele diz, meu nome é Severino, não tenho outro de pia. O que é pia? Pia, batismal. Você é batizado, é ali que começa a sua vida no universo religioso. O nome de batismo. Então, na pia do batismo, ele não recebeu outro nome. Ele foi apresentado a Deus só como Severino. Quer dizer que a mãe dele era mãe solteira. Quem é o pai dele? O tal coronel Zacarias, que transava com muitas mulheres pobres na região, não assumia nenhum filho. Então ele é o Severino da Maria, do coronel Zacarias, que é dono de tudo ali. A Sesmaria era o nome que se dava para as capitanias hereditárias. Quer dizer que é um coronel poderoso que explora esse poder para poder ficar com um monte de mulheres humildes, engravida e não reconhece. Então ele diz, eu sou só mais um Severino, de tantas Marias, do mesmo Zacarias. Aí ele fala, como que eu posso me apresentar para vocês? Quem eu sou? Ah, eu sou lá dos limites com a Paraíba, da Serra da Costela, até onde ele mora, lembra o magro, lembra o faminto, né? Serra da Costela, você só vê costela em quem é magro. Em vocês, por exemplo, não dá para ver costela, porque vocês são tudo gordinho. Mas naquela pessoa pobre, você vê as costelas, né? E ele mora na Serra da Costela. Você vê a imagem da miséria retornando no ambiente o tempo todo. Mas isso ainda diz pouco, se ao menos mais 5 havia com o nome Severino, filhos de tantas Marias, mulheres de outros tantos já finados Zacarias, vivendo na mesma serra, magra e ossuda em que eu vivia, porque é Serra da Costela. Mas aqui, magra e ossuda, porque é uma terra sem plantação, sem árvore, ela é seca. Somos iguais em tudo na vida, na mesma cabeça grande que a custo é que se equilibra. Se chamava, quando eles vêm para cá, depois de muito tempo passando fome, você perde volume. E a cabeça é a única parte do corpo que não perde volume. Então dá a impressão que o corpo diminui e a cabeça continua igual. Então os paulistas chamavam de cabeça grande. Ah, o nordestino tem cabeção. Não, é porque a cabeça não perde o volume, continua no mesmo tamanho. E enquanto o corpo perde. Então dava a impressão de que a pessoa tinha uma cabeça grande. Isso aqui ele está revelando a subnutrição extrema. O mesmo ventre crescido sobre as mesmas pernas finas. Por que ventre crescido? Se eles passavam fome? Porque eles tinham, na verdade, plateumintos, parasitoses, barriga d'água.
Quer dizer, eles eram magros e a barriga, aí você fala, nossa, ele comeu muito. Não, ele não comeu nada. E ele bebia uma água sem saneamento básico, pegava um monte de verminose, por isso que a barriga ficava inchada. Se somos severinos iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesmo a morte severina, que é a morte de que se morre de velhice antes dos 30. Isso é bonito pra caramba. Nessa miséria extrema, sua expectativa de vida é igual à da Idade Média. 30 anos você já está velho. Se morre de velhice antes dos 30. Ele está revelando aqui uma mortalidade enorme. De emboscada antes dos 20. Emboscada, porque se vai que dá sorte que você cresce forte e começa a entender o mundo e começa a brigar com os coronéis, combinam de te matar antes dos 20 anos. De morte antes dos 30. De emboscada antes dos 20. De fome um pouco por dia. De fraqueza e de doença, que é a morte severina. Ataca em qualquer idade, até em gente não nascida. Isso é demais. Porque a mulher subnutrida, vocês lembram da Idade Média. Quando a mulher está muito subnutrida, ela nem menstrua. Você não tem gordura corporal, você não forma hormônio, você não consegue ter ciclo, nem engravidar. Não tem menstruação, não tem gravidez. Mas se vai que o destino, ela engravida, ela não tem condição de alimentar o neném, porque ela própria não se alimenta. E aí o neném, era muito comum a mortalidade infantil, mas era muito comum os fetos morrerem na barriga da mãe. Então ele fala aqui de morte antes de nascer. Antes de nascer já estava morto. A de abrandar estas pedras suando-se muito em cima. A de tentar despertar a terra sempre mais extinta. A de querer arrancar alguns roçados da cinza. Mas para que alguns me conheçam, melhor a vossas senhorias, melhor possam seguir a história da minha vida, eu passo a ser o Severino que em vossa presença emigra. O que ele quer dizer? Ele não consegue encontrar nada que o diferencie. Ele é magro como todos, se chama Severino como todos, não tem pai como todos, filho da mesma mãe magra como todos. Eu sou o Severino que na sua presença emigra, está indo embora. É a única coisa que ele encontra. Essa característica, galera, é uma característica da miséria brasileira. Nos personagens do Vidas Secas, o menino mais novo, o menino mais velho, nem tem nome. Não tem nome. A indigência é o máximo da pobreza. Você não tem nome, documento. Você não tem reconhecimento algum. Aqui, também, ele é Severino, que vossa presença emigra. Ele também não tem nada que o distinga, que o caracterize. Quer dizer, ele é indigente. Essa é a maior miséria. A miséria simbólica. Você não é reconhecido por nada. Aí há uma passagem muito bonita, porque ele está saindo, então, do agreste, indo em direção à vida. Ele quer abandonar aquele território de morte e ir em direção à vida, que ele acha que é o mar. Então ele vai seguindo um rio. O rio corre para o mar, corre para a vida. Aqui é seco, lá é úmido, então é lá a vida. Então ele segue o rio e fala, eu acho que eu vou chegar na vida. Só que ele só cruza com a morte no caminho. Primeiro ele cruza com dois caras carregando num pau e uma rede presa nessa madeira, nessa viga. Um morto enrolado nessa rede. Porque não tem caixão, não tem nada disso. E aí ele diz, ele chama de irmão das almas, essas pessoas que carregam um morto para enterrar. A quem estáis carregando, irmão das almas, embrulhado nessa rede, dizei que eu saiba. Ah, um defunto de nada, irmão das almas, o que há muitas horas viaja à sua morada. E sabeis quem ele era, irmão das almas? Sabeis como ele se chama ou se chamava? Severino lavrador, mas já não lavra. Mas e de onde que o estáis trazendo, irmão das almas? Onde foi que ele começou a jornada? Onde a caatinga é mais seca, irmão das almas. Onde uma terra dá nem planta brava. E foi morrida essa morte, irmão das almas? Essa morte foi morrida ou foi matada? Isso é genial. Morte morrida ou morte matada? Tipo, morreu é um verbo intransitivo. Você não tem complemento verbal, não tem objeto. Eu morro, você morreu, acabou. Não tem complemento. Já matar é um verbo transitivo direto. Quem mata, mata alguém, mata alguma coisa. Então, essa morte foi morrida ou foi matada? Tem sujeito
essa morte? Alguém realizou essa morte e ele é objeto? Ou ele é o próprio sujeito desse ato? Obviamente que ele não morreu por si só. Aqui não, essa morte foi matada em emboscada. E o que guardava a emboscada, irmão das almas? Com o que foi que o mataram? Com faca ou com bala? Esse foi morto com bala, irmão das almas. Mais garantido é de bala, mais longe vara. Isso é bonito demais. Porque ele quer dizer aqui, a morte à faca, você se apresenta, é muito próxima. A morte traiçoeira, de emboscada, típica dos poderosos, ela é sempre uma morte escondida. Os caras ficam de longe e dão tiro. De longe é garantido, você não vê quem é que matou. Não tem testemunha. Mais longe vara. É uma morte típica da estrutura do poder, né? Não é uma morte honrada, como nos antigos lutar de espada, um contra um. Não, é uma morte de emboscada. E aí, isso aqui é muito bonito, né? Porque ele vai enrolado nessa rede, ele parece uma espiga de milho. Isso é muito bonito. Porque a espiga de milho, ela tem a mesma forma, né? Afunilada na ponta, quer dizer, a rede enrolando nele parece uma espiga de milho. Então isso é muito bonito, essa imagem, né? Ele continua caminhando e aí ele encontra uma senhora na janela. E aí essa senhora, ele pergunta, tem algum trabalho? Ele está saindo da Caatinga e indo para a zona da mata, que é o litoral. Só cruza a morte. Cruzou com os caras levando um severino lavrador para ser enterrado. Ele passa por essa cidadezinha e vê uma senhora na janela. Ele fala, muito bom dia, senhora, que nessa janela está. Sabe dizer se é possível algum trabalho encontrar? Aí ela diz, trabalho aqui nunca falta, quem sabe trabalhar. O que fazia o compadre na sua terra de lá? Pois eu fui sempre lavrador de terra-mar. Não há espaço de terra que eu não possa cultivar. Isso aqui de nada adianta, pouco existe o que lavrar, mas me diga, retirante, o que mais fazia por lá? Também lá na minha terra, pouca terra há, mas até a calva da pedra sinto-me capaz de arar. Isso também aqui de pouco adianta, nem pedra aqui há para amassar, estão falando de argila, né? Tudo que ele sabe fazer, ela vai dizer, isso não adianta, aqui não dá. Ele sabe fazer muitas coisas, mas nenhuma dá lá. Conheço todas as roças que neste chão podem dar, o algodão, a mamona, a pita, o milho e o caruá. Esses roçados o banco já não quer financiar, mas me diga, retirante, o que mais fazia por lá? Você está vendo como ele denuncia aqui, que não é só um fator climático? Os bancos não financiam. Não empresta o dinheiro para você comprar semente e plantar, para depois na colheita você pagar o banco. O banco não quer emprestar dinheiro para lavrador. O que acontece? O pequeno lavrador não tem dinheiro para se autofinanciar e ele termina vendendo as terras e vindo para São Paulo. Ele deixa de ser fazendeiro para se tornar um retirante em São Paulo. É o que aconteceu com meu avô. Vendeu as terras lá, terra que dava no horizonte. Se olhava no horizonte, a terra era dele, de fundo. O banco não emprestava, ele não tinha dinheiro, teve que vender, veio para cá, acabou o dinheiro. Porque é outro mundo, ele não sabe o que fazer. E aí ele se torna em pouco tempo nada. Lá ele é um grande fazendeiro. Lá ele põe as filhas para estudar junto com o Collor na escola. É amigo do Graciliano Ramos, aquele não é nada. Morre de gente. A gente foi no cemitério, já tinha enterrado outro no nome dele. No lugar onde ele foi enterrado já tinha outro. Olha como rápido você vira nada. Literalmente você vira nada. Aí ele se cansa, né, de falar, mas tudo que eu sei fazer, você disse que aqui não dá? Então o que dá aqui? Aí é dramático, porque ela fala, aqui só os roçados da morte é que funcionam. Você sabe rezar? Você sabe lavar o morto? Você sabe encomendar? Você sabe enterrar? Então você tem trabalho aqui, a gente pode dividir. Porque o que eu trabalho aqui, ela é rezadeira. Ela reza para os mortos. Ela fala, aqui chamam o tempo todo para a gente trabalhar.
Mas é só a morte que aqui dá fruto. Olha que paradoxo, né? O que frutifica lá não é a semente, não é plantação, é a morte. Isso é animal, isso aqui é animal, galera. Aí ele segue e vai encontrar o enterro do Severino. Isso aqui é uma das passagens mais lindas que existe. Ele encontra os caras e os caras estão se despedindo do Severino Lavrador. Olha que coisa linda de morrer. O cara fala, né, um colega, essa cova em que estás, com palmos medida, é a cota menor que tiraste em vida. É de bom tamanho, nem largo nem fundo, é a parte que te cabe deste latifúndio. Não é cova grande, é cova medida, é a terra que querias ver dividida. Isso é bonito pra caramba. O cara lutava para dividir, para fazer reforma agrária. Aquele latifúndio improdutivo que ninguém planta nada, ele queria dividir para cada um poder plantar. Sabe o que acontece? Tá aí sua terra, você não queria dividir essa terra? Você não queria terra? Tô aí, com palmos medidos, 7 palmos. E aqui a imagem é bonita demais, galera, porque ele é como se fosse uma semente plantada. Você também abre uma cova para plantar semente. Ele é a semente que é plantada ali. Isso é bonito demais, galera. É uma cova grande para o teu defunto pouco, mas estará mais ancho, mais cheio do que estavas no mundo. É uma cova grande para o teu defunto parco, porém mais que no mundo te sentirás largo. Você sentir um mundo largo, né? Aí você vai se sentir bem encaixadinho, né? O seu corpo é pequeno, mas aí você vai se sentir até apertado. Viverás e para sempre na terra, aqui afora, e terás enfim tua roça. Aí ficarás para sempre livre do sol e da chuva, criando tuas saúvas. Agora trabalharás só para ti, não a meias. Quer dizer, enterrado aí, você trabalhará só para você. Trabalhando nessa terra, tu sozinho, tudo empreitas, serás semente, adubo e colheita. Não é bonito demais? Porque ele é semente, né? Então ele vai virar adubo porque apodrece. Então ali ele é tudo, semente, adubo, colheita, ali enterrado. Trabalharás numa terra que também te abriga e te veste, embora com o tecido do Nordeste, porque a terra do Nordeste é seca. Então finalmente você vai ter uma roupa, embora o tecido seja bruto, porque é o solo do Nordeste. Será de terra tua derradeira camisa, te veste como nunca em vida, porque em vida nem camisa ele tinha. Será de terra a tua melhor camisa, te veste, ninguém cobiça, essa terra aí ninguém quer. Terás de terra completo agora o teu fato e pela primeira vez, sapato. Como és homem, a terra te dará chapéu, fosses mulher, chale ou véu. Tua roupa melhor será de terra e não de fazenda, não se rasga nem se remenda. Tua roupa melhor e te ficará bem cingida, como roupa feita à medida. Agora aqui, galera, é uma brutalidade. Olha o que eles falam para o Severino enterrado. Esse chão te é bem conhecido, bebeu tua força de marido. Isso não é bonito? Porque o cara suava trabalhando. Então ele fala, esse chão, Severino, te conhece há muito tempo. Ele bebeu todo o seu suor há muito tempo. Desse chão és bem conhecido, através de parentes e amigos. Quer dizer que todo mundo morre ali, então todo mundo te conhece. Essa terra aqui conhece todos os seus parentes, conhece teus amigos. Desse chão és bem conhecido, te espera de recém-nascido. Olha que loucura, expectativa de baixa mortalidade infantil. Então desde que você nasceu, esse chão já está aberto aqui te esperando. Mas você demorou, hein? Não tenho mais força contigo, deixa-te semear no comprido. Já não levas semente viva, teu corpo é a própria maniva. Não levas rebolo de cana, és o rebolo e não a caiana. Não levas semente na mão, és agora o próprio grão. Quer dizer, ele não leva mais semente na mão, porque o trabalhador ele leva semente para jogar nas covas, né? Não, você não leva semente na mão, és você o próprio grão, porque ele é enterrado. E olha que beleza, ele não parecia um sabugo de gana enrolado na rede, quer dizer que ele é enterrado ali como se ele fosse a semente mesmo. Isso é bonito demais. Dentro da rede não vinha nada, só tua espiga debulhada. Dentro da rede vinha tudo, só tua espiga no sabugo. Dentro da rede, coisa nada. Dentro da rede, coisa pouca. Na mão direita, um rosário, milho negro e ressecado. Isso é do cara. Porque aí, para ser enterrado,
alguém sempre enrola um crucifixo, um rosário, feito o quê? De milho preto, já seco, dentro de um cordãozinho. Quer dizer que ele traz o milho seco, que é ele próprio, porque ele é uma semente seca, magrinho, seco. Todas as imagens se repetem. Isso é bonito demais, galera. Isso aqui é demais. E aí, galera, ele segue achando que, pô, eu saí da morte para encontrar a vida, só encontro a morte? Caveira, boi morto, o Severino assassinado. Pô, eu estou indo em direção à vida no mar e achando que eu vou encontrar vida, eu só estou encontrando a morte. E aí é a primeira vez que ele pensa em suicídio. Pensa em se jogar da ponte da vida. Mas aí ele chega no Recife. E aí ele chega no Recife pela periferia. E aí ele passa por um cemitério, de novo a morte. E ele passa por um cemitério e encontra dois trabalhadores conversando, dois coveiros. É um cemitério de pobres. E aí um fala pro outro: puta merda, ele tá trabalhando demais, cara. Esses pobres que vêm lá da Caatinga pra cá, acham que vão encontrar a vida, só encontram a morte. Só chegam aqui pra cair na cova. E eu trabalho pra caramba. Enterrar pobre não vale muito, porque os caras não têm nem dinheiro, não comem, não dá caixinha. Aí o outro fala: eu trabalho no cemitério dos ricos. Um só por semana, a família tem dinheiro, faz festa, dá uma vaquinha pra gente, pra um trocado. Até nisso, trabalhar para o rico é melhor que trabalhar para os pobres. Olha. O coveiro dos pobres fala: putz, eu trabalho demais, os caras estão morrendo todo dia. Parece os coveiros agora com Covid, né? O cemitério dos ricos não morre ninguém. Mas pobre morreu 200 mil no Brasil. Então o coveiro do cemitério dos pobres reclama. Já o coveiro dos ricos, ninguém morre. Rico não morre. Bem, ele pensa em se matar quando ele vai se jogar da ponte. O José fala: ei, rapaz, você está olhando aí para baixo? Ele fala: seu José Carpina. Carpina? Carpinteiro! Agora eu entendi Alto de Natal pernambucano. Ele encontrou o José. E o José Carpinteiro fala: ô, você está pensando em fazer? Eu estou me pensando em jogar aqui. A vida não tem sentido, eu só encontrei a morte. Será que mais vale pular da ponte da vida? Olha a pergunta. Aí o José Carpinteiro fala: olha, eu não sei se eu tenho resposta para essa pergunta que você tem, se mais vale pular da ponte da vida. Nisso eles são interrompidos. Uma mulher fala: seu José, seu filho nasceu. Ah, Jesus, né? Seu filho nasceu, José. Aí José fala: Severino, interrompe um pouco sua decisão. Vamos ver meu filho nasceu. E aí eles vão para lá, contra todas as expectativas, porque as crianças não nascem, nem engravida, nem sustenta a gravidez, nem sobrevive ao parto, nem sobrevive. Ele não, a criança é forte, chora firme. E aí ele fala: você me perguntou ainda agora se mais valia pular da ponte da vida. Olha meu filho, ele está vivo, contra todas as expectativas, você renovou a vida. Ele diz: eu sei que é difícil defender a vida só com palavras. Ah, que bonito! É difícil defender a vida só com palavras. Isso é bonito demais. Mas se eu posso te dizer alguma coisa, Severino, aí a vida ela disse por você. Olha aí ele. E tem uma passagem bonita porque em vez dos 3 magos, aparecem cartomantes, ciganas. Fala: posso ler a vida dele, desse menino? E elas imaginam ele todo lambuzado. Uma delas acha que ele vai crescer e vai pegar caranguejo no mangue, que é uma atividade muito grande em Recife. Precária, de trabalhador precário. Você se enfia no lamaçal para pegar caranguejo, para vender. A outra fala: não, você viu errado, ele está sujo, porque ele está sujo de graxa. Ele vai para São Paulo. Veja como o sonho na época era inevitavelmente vir para São Paulo, emigrar e se transformar em trabalhador, né? Veja que aqui o Severino, ele pensa em suicídio. O Fabiano, ele sonha em vir para São Paulo, mas ele não veio ainda.
mas ele não pensa em suicídio. Quer dizer que há uma relação entre os dois interessante, né? Assim, ao Fabiano falta o desespero, ainda tem o sonho. É como se uma pessoa que ainda tem sonhos, ela ainda está mais viva. Não é a miséria apenas, né, que te empurra para o desespero. Um outro livro muito importante, é 3h20, né, o horário? Um livro muito importante é o Capitães de Areia. Vocês já leram Capitães de Areia? Jorge Amado? Muito importante, porque é um livro da década de 30, galera, que é assustador, porque fala sobre o menor abandonado, as crianças de rua. Eles vão para um galpão abandonado em Salvador, na praia. Não existe moradia, não existe orfanatos, não existe uma rede de proteção social. As crianças são abandonadas e vão parar nesse trapiche, nesse galpão. Então, os personagens vão sendo contados, é a origem desses personagens. O livro cruza reportagens de jornal com a vida dos meninos. Cara, o Jorge Amado é genial, porque ele já percebe o quanto a mídia constrói o imaginário das pessoas. Então, a mídia vende meninos abandonados perigosos, traficantes, meliantes, delinquentes, roubam, matam, são um perigo. A sociedade teme esses meninos, esses capitães da areia. Mas não é verdade, eles não são isso. Já o livro vai contando uma outra narrativa, uma narrativa alternativa, uma outra visão sobre aquilo. E aí você vê que esses meninos, muitos Pedro Bala, é filho de um sindicalista que é morto pela repressão do Getúlio Vargas. Ele se torna um filho sem pai, sem mãe, vai parar na rua. Você vê a namorada do Pedro Bala, a mãe teve varíola, na época era um surto como o nosso, não tinha vacina, e todo mundo discriminava quem tinha varíola, porque além de tudo é uma doença que criava feridas na pele, as pessoas discriminavam. Ela vai parar na rua. Os sem pernas têm um defeito físico, ele chama sem pernas. Eles não têm nome também, eles têm apelidos. Você tem o professor, que é um menino que sabe ler, e ele é meio líder do grupo, junto com o Pedro Bala. Eles planejam assaltos nas casas, eles olham a casa, a rotina, entram, não fazem mal a ninguém, eles só roubam a propriedade para tentar sobreviver. Mas a mídia vende que eles são o terror, uma violência pura, não é verdade. O sem pernas, o que ele faz? Como ele tem um defeito na perna, ele gera empatia nas pessoas. Então as velhinhas, ele pede, elas abrem, dão de comer, aí ele saca quem mora na casa. Numa dessas famílias ele é muito bem tratado e ele se ressente porque ele não quer assaltar a casa. E aí é um drama, porque ele precisa ajudar os colegas dele, o bando dele, mas ele não quer roubar a casa porque ele se sentiu muito bem, né? E aí tem episódios todos desse tipo de violência. Por exemplo, a Dora, ela vai para lá porque o grande, é um negão super grande, é um menino muito grande. Mas eles são todos meninos, assim, 11, 12 anos. Ele leva para o galpão só tem menor abandonado. Eles levam, ela está doente. E aí os meninos, isso é 1937, hein? Os meninos falam, vocês trouxeram uma menina aí para comer? Ele fala, não, a gente trouxe, o grande e o professor. Não, ela está doente, a gente encontrou ela desmaiada de febre, a gente precisa cuidar dela. É mentira! Vocês querem comer sozinho, tem que liberar pra gente. E aí surge uma tensão, porque os outros meninos todos já se armam para brigar com os dois. O grande é grande, mas não daria. Mas ele ganha tempo. Nisso chega o Pedro Bala, que é o líder. E o Pedro Bala já é um cara que impõe respeito, briga bem com o navalha e tal. E aí eles brigam e ninguém vai mexer nessa menina, hein? A gente vai cuidar dela. Ela não é para isso. E aí, esse início se transforma muito, porque quando ela sai, ela é a única menina do grupo inteiro. E aí ela começa a ocupar um papel vazio na vida deles, que é a de mãe. Cuida dos meninos menores, cuida dos meninos maiores. Antes, todo mundo queria violentá-la. Com o tempo, ela se torna mãe.
faz cafuna em todo mundo, faz comida, cuida. Ela vira mãe de todo mundo, ela transforma o galpão. Você vê como a diferença entre uma postura trágica, violenta e a solução é 1 centímetro, né? Só foi ela melhorar e começar a se relacionar que mudou o afeto, que antes era total desprezo por ela, vamos comer ela, para mãezinha. E aí ela começa a namorar o Pedro Bala, que é o líder do bando, né? Numa dos assaltos, vai dar tudo errado. E aí o Sem Pernas é pego pela polícia 1937. Ele é super violentado pela polícia. E isso traumatiza, ele não aguenta mais nem ver gente com farda, ele já pira. Ele ficou doente, galera. Ele já mancava, os caras fazem ele correr pelado em volta da mesa, fica todos os homens rindo, os policiais. Vai, moleque, corre! Meu, ele fica traumatizado. Isso é 1937, hein? Pensa que é de hoje? Tropa de elite? Não. A polícia tem tradição no Brasil. E aí ele fica traumatizado. A operação não dá certo. O Pedro Bala é preso. Super apanha também dos polícias, porque ele é o líder. Apanha pra caramba, não entrega ninguém. A Dora é levada para um hospital, termina adoecendo, pegando tuberculose lá. O Pedro Bala consegue escapar e fala, cadê a Dora? A Dora foi internada lá. Ela tá doente. Os caras combinam, invadem, roubam a Dora. Só que a Dora já está muito doente. E ela termina morrendo. E aí o galpão se desfaz, os capitães de areia se desfazem. Você vê como ela desempenhou um papel de mãe mesmo, né? Porque aí não existe mais nada. Todo mundo segue um caminho diferente. O Pedro Bala se torna líder sindical. O Sem Pernas tem um final trágico, porque a polícia pega ele de novo uma vez. E ele sobe no elevador Lacerda. Vocês já viram foto da Bahia? Já foram para a Bahia? A Bahia, ela tem uma escarpa, né? Ela tem a cidade baixa e a cidade alta. Aí eles construíram um elevador gigante para as pessoas da cidade baixa subir para a parte alta. E lá fica bem divisão, pobre aqui, rico lá em cima. É um elevador horrendo, gigante, para muita gente, não é um elevador pequeno. Eu acho grotesco de feio. De qualquer forma, ele sobe no elevador e fala, vocês não vão me prender. Ele está traumatizado, ele acha que vai ser violentado de novo. E aí ele se joga do elevador. Ele se joga do alto da cidade para o baixo, né? É uma cena super trágica. E o Capitão de Areia tem as mesmas características, né? Uma infância sem nome, sem nenhuma assistência social, uma infância indigente, que morre e ninguém está nem aí, né? Que desaparece. Quer dizer, Capitães de Areia, Vidas Secas, Morte e Vida Severina e Hora da Estrela, da Clarice Lispector, eles formam um conjunto que fala sobre a miséria urbana, que fala sobre a miséria no Brasil. Então é importante vocês levarem para a prova esse conjunto de obras que já denuncia. Ele é um romance de denúncia. Desde a década de 30, e a gente continua com essa ideologia de desprezar o morador de rua, desprezar o moleque de rua. Você usa isso como termo pejorativo no Brasil até hoje. Ah, mulher da rua, menino de rua. Quem é da rua não é nada. Você até hoje tem esse comportamento de elogiar a polícia bater nos caras lá na Cracolândia, achar isso bonito. Os camelôs que trabalham na rua apanham, perdem os seus produtos e você aplaude. Sim, isso desde 1930 a gente não aprendeu ainda. Você elogia a polícia ficar violentando os moleques, fazendo os moleques se tornar monstro, violentar as meninas. Quer dizer, isso é desde 1930. O romance regionalista denuncia e a gente até hoje continua aplaudindo sangue, aplaudindo esses programas de TV que só fica elogiando a polícia e matando os moradores de rua. Pessoas que não têm condição, frutos dessa desigualdade. Desde 1930 não adiantou, pelo visto. Porque já tem quase 100 anos e a gente não aprendeu. Só piorou. Então vamos ver aí, se vocês se lembram disso, desse romance denúncia da realidade. O romance regionalista
ele é uma denúncia da realidade urbana, social, de desigualdade do Brasil. E esses 4 livros aí são fundamentais para a gente entender a vinda do nordestino até parar na cidade grande, se marginalizar, se tornar essa figura que a mídia inventa e que depois morre indigente. Beleza, pessoal? Vou em paz, que os senhores acompanhem. Boa prova. Estou por aí.